Hoje eu vou trazer a minha análise e opinião ranqueando os leões mais fortes de O Rei Leão. Aqueles que teriam mais vantagens em um combate direto. Então vamos ao vídeo. Nos foi apresentado alguns leões nos live actions de O Rei Leão. Obasi, Kyros, Masego, Shigaro, Shaju, Azibo, Mufasa e Scar, 2 leões do bando de Obasi, que pareciam ser mais jovens pelo porte, que era mais desenvolvido que o de Mufasa e Scar adolescentes, mas também era nítido que não tinha um porte de adulto. E tivemos outro leão que não nos foi mostrado, e que tem um papel importante dentro do Vale dos Reis, o pai da Sarabi. O pai da Sarabi foi o rei de seu território dentro do Vale dos Reis, assim como Obasi era do seu. Nono lugar, os 2 leões jovens de Obasi. Vamos começar pelos 2 leões de Obasi que não têm os nomes revelados e que até somem durante a luta contra Kyros. É teorizado que fugiram ou foram mandados embora por Obasi. No caso de serem mandados embora por Obasi, pode ser que eles eram irmãos mais novos de Obasi ou algum tipo de parente. Eles não tiveram suas habilidades mostradas e nem tiveram destaque de fala. Tendo em vista que provavelmente ainda são leões jovens, vamos deixá-los por último na lista dos mais fortes. 8º lugar, Masego. Sim, galera, eu sei que pode ser polêmico, mas Masego me passou a impressão de um leão meio que magro. Sua juba não era hiper desenvolvida e deixava suas patas dianteiras sempre à mostra, o que dá uma impressão que ele seria mais alto. Mas não, galera, isso é percepção. Masego também não tinha um bando, não tinha músculos nítidos, ele é um leão, e era forte, mas eu preciso ranquear os leões no vídeo. Lembrando que já estou falando na ordem que eu acho, do mais fraco pro mais forte. 7º lugar, Tigaro. Tigaro é um leão adulto, mas não conseguiu desenvolver nem um porte e nem uma juba como o de Obasi. Era nítida a diferença entre eles. Tigaro também não demonstrou grandes coisas, seu porte físico era comum, próximo ao que era do Masego, por exemplo, e também vejo ele inferior em uma batalha direta contra leões mais jovens que têm um porte praticamente próximo do Tigaro, que são Azibo e Shaju. Então Tigaro ficaria aqui, 6º lugar, Shaju. Agora vamos entrar nos 2 leões que não chegaram no seu auge, então por isso eles não vão estar acima nessa lista, já que morreram ainda jovens. Começando por Shaju. Sim, galera, eu acredito que talvez Azibo seja mais forte do que Shaju, já que ele lutou contra Mufasa e ainda conseguiu sobreviver, né, galera? Shaju, por outro lado, distraído, foi jogado por Mufasa contra um galho afiado que o perfura e o finaliza. Azibo, por outro lado, permaneceu vivo. 5º lugar, Azibo. E então, chegamos a Azibo. Azibo, após esse acontecimento, voltou para o bando, quando Kyros o sentenciou à morte, sendo finalizado por Afia, Amara e o restante das leoas. Galera, ele provavelmente perderia para o Mufasa se a luta fosse até o fim, mas acredito que seria superior ao Shaju. Mesmo que eles não possam mais subir no ranking, Shaju e Azibo, mesmo jovens, conseguiram um bom lugar. 4º lugar, pai da Sarabi. Agora vamos entrar num personagem que também não tem como a gente subir muito, né, galera? E que praticamente só entra aqui nessa colocação por causa do título que ele carrega, o pai da Sarabi. O pai da Sarabi foi o rei de seu território dentro do Vale dos Reis, assim como Obasi era do seu. No mínimo, era o leão mais forte do seu bando. Não sabemos se ele já seria rei ou se veio a conquistar o bando, mas sabemos que até antes da guerra com Kyros e as leoas, ele permaneceu até o fim como rei de seu bando. Só por ser rei, sabemos que o potencial do personagem é gigante. Infelizmente, não temos o visual dele. Não sabemos se era tão imponente como Obasi ou se era um leão voltado ao porte do Shigaro, por exemplo. 3º lugar, Simba. Sim, galera, é uma posição polêmica para quem é rei, mas vamos lá. A análise. Simba durante a adolescência se alimentou apenas de sobras quando os animais morriam. E não, galera, ele não comia insetos, mas se alimentava de carcaças na floresta quando vivia com Timão e Pumba. Simba sim foi para a luta contra Scar já com um porte bem desenvolvido. Na minha opinião, ele ganhou do Scar meio que na sorte, porque fisicamente o Simba realmente era superior, mas Scar era mais inteligente, Scar era mais feroz e vivia em combates diretos porque caçava junto com as hienas. Scar entrava em combate com herbívoros e provavelmente os finalizou com o auxílio das hienas. Simba no segundo live action não teve nem chance de mostrar nada, porque a história se passa 90% mostrando a história de Mufasa.
Então eu ainda não coloco o Simba acima do Scar. Vamos esperar o próximo live action, ver o que o Simba vai mostrar, e eu vou sempre fazendo vídeo de atualização de ranking dos leões mais poderosos dos live actions. Simba tem toda a chance e potencial para passar Scar, na minha opinião. Segundo lugar, Scar. E então chegamos a Scar. Sim, galera, pode ser uma posição bem polêmica pro Scar também. Afinal, a visão que todo mundo tem é que o Scar é um leão fracote, um leão preguiçoso. Mas não, galera. Scar é um estrategista nato lutando, e mostrou isso contra Simba jogando brasas em seu olho. Então todo o ambiente é uma arma para Scar quando ele enfrenta um leão de porte melhor que o dele. Sim, galera, Scar não tem o melhor porte da franquia, não tem tantos músculos aparentes, mas é muito inteligente. Além disso, ele ainda é um leão, né, galera? Tem a força de um leão, como o Macego, por exemplo. Mas além disso, tem a sua estratégia e inteligência ao seu lado. Scar não é um personagem que pode se subestimar, mas que infelizmente é subestimado. Scar se encaixa aqui não pelo seu poder de força física, em combate direto, mas pelo que ele pode aprontar para vencer. Contra Simba mesmo ele foi melhor, e tinha grande chance de vencer um leão jovem quando já era idoso. Scar também mostrou ótimas técnicas de ataque contra Simba. Ele pode não ser o mais forte em combate direto, mas é um bom lutador, mostrando feitos contra a própria Sarabi, rainha das leoas, e Simba. Agora sim, galera, começando a entrar nos mais fortes mostrados até agora. E vamos com Kyrus. Sim, galera, eu sei que Kyrus tem vários fãs que acham que ele é um deus, mas não, galera, ele não é nem sequer o melhor lutador do Rei Leão, mostrando diversos golpes mal calculados contra Mufasa e também não conseguindo derrotar nem o Scar, galera. Em questão de força bruta, para lutar em um combate direto, Kyrus tem. Ele é um leão com bom porte, mas eu ainda considero inferior a Mufasa e Obace, tanto em questão de músculos aparentes, quanto também desenvolvimento de juba, por exemplo. Mas ele tem ferocidade e isso torna ele um bom lutador. Para mim ele é muito mais voltado para um comandante, mas ele também em um combate direto seria superior a outros leões como Scar, Macego, Shigaru. Menção especial, Mufasa. Sim, galera, mais uma colocação bem polêmica aqui. Acredito que muitas pessoas acharam que o Mufasa estaria em primeiro, e é bem plausível que ele esteja lá. Mufasa desenvolveu um bom porte e uma boa juba. Ele não tinha músculos destacados como Obace, o que mostra que seu crescimento pode ter sido de menos esforço que o de Obace, por exemplo. Mas Mufasa é com toda certeza, pelo menos o segundo leão mais forte do live action. Em questão de combate direto, ele tem muita força e experiência. Ele talvez só não tenha mais do que o que vamos falar a seguir. O verdadeiro número 1, Obace. Sim, galera, na minha opinião, o leão mais forte do live action de O Rei Leão é o Obace. Mais uma posição polêmica, mas vamos lá à análise. Obace é um leão que carrega cicatrizes, o que mostra que sim, já teve muitas lutas. Nem Kyrus, por exemplo, que vivia em guerra, tinha cicatrizes, o que mostra que ele era mais um comandante do que um próprio lutador. Mufasa, por outro lado, também não trouxe cicatrizes no seu corpo, mas sabemos que é um bom lutador porque Yeshu treinou. Mas nenhum dos dois, nem Kyrus e nem Mufasa, conseguiram desenvolver um porte tão impressionante como o de Obace. O Obace parece um leão do Atlas, galera. Sua juba cobra metade do seu corpo, ele tem músculos nítidos aparentes em praticamente toda a cena que ele aparece. E isso caiu do céu? Óbvio que não, galera. Se nem Mufasa, que era um bom lutador, ou Kyrus, que vivia em guerra, não desenvolveu esse porte, é porque o passado de Obace foi mais difícil e com muitas atividades físicas. Se ele só ficasse deitado comendo, ele engordaria e não teria seus músculos aparentes. E vocês podem pensar, nossa, mas isso pode ter acontecido por genética naturalmente, né? Errado. Se fosse assim, Scar seria tão imponente como seu pai, ou Mufasa teria o porte do Macego. Mufasa é muito mais desenvolvido que Macego, por exemplo. Então Obace precisou sim ter uma vida dura para conseguir desenvolver esse porte na natureza. Em combates diretos, é o que mais leva vantagem em questão de força e defesa. Seus golpes vão fazer com que os adversários sintam mais, tanto pelo seu peso quanto os músculos, o que mostra força. E na questão de defesa, ele tem uma juba que cobre a metade do seu corpo e cobre praticamente todas as suas patas dianteiras, por exemplo. Considerações finais. Este ranking foi baseado puramente na força física e vantagens em combate direto. Claro que estratégia, inteligência e experiência também contam muito em uma luta real. Obace representa o pico da força física dos leões dos live actions, enquanto personagens como Scar mostram que inteligência pode superar força bruta, assim como ele, idoso, superou sim o Simba. E vocês, concordam com este ranking?
Qual leão vocês acham que deveria estar mais alto ou mais baixo? Deixem nos comentários suas opiniões. Se gostaram desta análise detalhada, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Sempre farei vídeos de atualização conforme novos live actions forem lançados. Até o próximo vídeo e lembrem-se, força física é apenas um dos aspectos que tornam um leão poderoso.